noite, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Teste aqui. Não sei se vai funcionar. Vamos ver. Já adicionei você, Guilherme. Você recusou. Funcionando de novo, Guilherme. Vamos ver. Estamos tentando. Ver se a gente consegue colocar outra pessoa online conosco na mesma live. Mas se não der, não tem problema. Só um teste. Aí, agora foi. Agora conseguimos. Foi. Não, agora foi. Então, Aí, teste feito. isso. Então, Sidney, quando no culto às 19 horas, a gente pode fazer assim, entendeu? Que aí não precisa fazer duas lives. Tá? Eu começo a live, te chamo, consegue colocar outra pessoa online conosco. Só que você tem que usar a mesma live. Tá. Não deve ter problema. Aí, agora foi. Tá bom? Foi. Agora Foi. Ok. Agora foi. Então, Aí, teste feito. isso. Então, Sidney, quando no culto às 19 horas, a gente pode fazer assim, entendeu? Que aí não precisa fazer duas lives. Eu começo a live, te chamo, consegue colocar outra pessoa online conosco. Só que você tem que usar a mesma live. Ok. Vou sair, pastor, para eu fazer isso. Tá bom. Tá. Não deve ter problema. Ok. Bem, fizemos o teste. É assim mesmo, irmão. Nós vamos conhecendo novas ferramentas, vamos tentando agregar. Bem, vamos ao nosso estudo nessa noite. Né? Hoje, dia 7 de maio, nós estaremos estudando o capítulo 2 de Tito. Já está aqui descrito, né, na nossa referência, capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Ok? Então eu quero convidar você a orarmos nesse momento. E depois da oração estaremos iniciando o estudo. Ok? Vamos orar então? Senhor, graças te damos. Obrigado, ó Pai, por podermos estar compartilhando mais uma vez a Tua palavra, de podermos estudar, ó Deus, e aprender mais e mais do Senhor. Deus bendito, quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja entrando com a Sua provisão em cada lar, sustentando nas Tuas poderosas mãos. Ó Deus, conforme diz a Tua palavra, levando cativo todo pensamento, Senhor, para que nós venhamos a aprender aquilo que de fato é importante para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de nós iniciarmos o estudo, eu comuniquei no grupo da igreja e vou estar fazendo novamente agora. Nós recebemos hoje cedo, pela manhã, a nossa irmã diaconisa Adeli nos informou sobre o falecimento, né, da nossa irmã Georgette Boechat. E nós ficamos muito tristes, claro, né? Nossa irmã Georgette
há mais de 20 anos ela vem lutando com uma enfermidade, ela teve um AVC, e aí como as consequências do AVC, ela ficou numa cadeira de roda. Nos últimos 2 anos ela teve uma piora muito grande, né, com várias convulsões, várias internações em casa, depois ia para o hospital, enfim, uma situação muito difícil. E ela veio a falecer agora nessa madrugada, né? Já foi sepultada hoje às 13 horas, somente muito restrito, só a família ali, não pôde fazer velório, né? Não pôde fazer, né, culto conforme nós desejaríamos fazer, né, por causa da pandemia, por causa das leis, né, das resoluções das prefeituras de São Gonçalo também. Mas nós queremos estar orando, né, pela família, nosso irmão Jesus, os filhos, né, os familiares, nossa irmã Diaconisa Adeli também, para que Deus esteja consolando cada coração, né. Nossa irmã Georgette é uma grande guerreira, grande trabalhadora na obra do Senhor, na nossa igreja, por muitos anos, né, e depois, ainda enferma, batalhou muito pela sua vida, pela sua recuperação, né, e nós, conforme diz a palavra do Senhor, a sua serva descansa das suas obras e aguarda a coroa da vida. Nós lemos isso anteontem, né, lá na segunda carta de Timóteo, quando Paulo diz, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça está preparada. Então, de fato, a sua serva, né, a serva do Senhor, nossa irmã Georgette, está nesse momento já descansando, né, nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor esteja consolando cada coração, que o Senhor esteja enxugando todas as lágrimas. Ok, irmãos? Nós vamos orar nesse momento, pedindo então assim o consolo do Espírito Santo. Senhor, Deus bendito, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar nas tuas mãos os familiares, a igreja, ó Deus, amigos, próximos da nossa irmã Georgette, Senhor, que partiu para estar contigo, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que nesse momento ela está muito melhor, porque não há mais dores, não há mais limitações. Ó Deus, agora ela está na tua presença, gozando as delícias eternas, Senhor, aguardando a ressurreição, ó Deus, pelo qual nós também nos encontraremos com ela. Senhor, nós queremos rogar a Ti nesse momento, Senhor, pelos seus familiares, pelo seu esposo, nosso irmão Gesi, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus parentes, ó Deus, pela igreja, irmãos nossos, ó Pai, que sentimos a sua falta, sentimos, ó Deus, a sua partida. Que o Senhor possa, Senhor, consolar com o Teu Santo Espírito os nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, nos confortar. E conforme diz a Tua palavra, ó Deus, um dia nós nos encontraremos para, ó Deus, estarmos para sempre contigo nas mansões celestiais. Ó Deus, obrigado pela vida da Tua serva, enquanto ela labutou na Tua obra, enquanto ela se dedicou, enquanto ela, Senhor, ó Deus, buscou a Ti de todo o seu coração. Todas as vezes, Pai de amor, nesses últimos 8 anos para 9 anos, ó Deus, que estávamos ali visitando, a Tua serva sempre, ó Deus, animada, sempre, ó Deus, colocando a sua disposição diante do Senhor como uma verdadeira serva do Senhor. Ó Pai, nós pedimos isso, que o Senhor continue a ouvir o clamor da Tua filha pela Tua casa, pelos seus filhos, que aqueles que estão longe da Tua presença possam voltar à Tua presença, que aqueles, ó Deus, que ainda não Te servem, possam ter um encontro real contigo. Esse era o desejo da Tua filha, Senhor, e ela tem orado muito tempo por isso. E nós te pedimos, ó Deus, ainda que os seus olhos não contemplem, mas que as Tuas promessas venham se cumprir sobre a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Conforta-nos e consola-nos, ó Deus. Nós assim Te oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amados irmãos, vamos continuar orando, né, pelas familiares, a nossa irmã Georgette, tá bom, queridos?
Capítulo 2, carta de Paulo a Tito. Já está aberta, caneta nas mãos. Vamos ao estudo dessa noite. Não queremos delongar, porque teremos o culto logo depois das 19 horas. Então vamos lá? Os deveres das várias classes de pessoas. Paulo vai dividir esse capítulo, né, é sugerido a divisão em 2 temas. Os deveres e o glorioso benefício da graça de Cristo. Como nós falamos, é uma carta bem parecida com a carta de Timóteo, porque Paulo está escrevendo, são cartas pastorais, né? A carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Filemon, que é posterior aqui, e também a carta de Paulo a Timóteo, são cartas pastorais, né, que têm por finalidade orientar jovens, pastores, líderes, né, pessoas para auxiliá-los. Então diz assim, primeiro verso, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Então Paulo vai falar das várias classes sociais dentro da igreja, né? Então vai falar dos homens idosos, mulheres idosas, jovens, então ele fala de cada um. Então vamos lá. O versículo 2. Aos homens idosos, que eles sejam temperantes, né? Respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. Eu sublinhei essa palavra sadios na fé, né? Ou seja, que tenham uma fé saudável. E o que é uma fé saudável, irmãos? Uma fé saudável é uma fé frutífera. Quando nós pensamos numa planta saudável, é uma planta que ela dá flores, né? Se ela for frutífera, ela vai dar frutos. Se essa planta, essa árvore, né, frutífera não está saudável, ela não dará frutos. Então, uma fé frutífera, ou seja, uma fé saudável, uma fé frutífera, que dá frutos de justiça para a glória de Deus. Quanto às mulheres, versículo 3, idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, né? Ou seja, sejam pessoas responsáveis, não caluniadoras, ou seja, não difamadoras, que não falem além do que se deve falar, não escravizadas a muito vinho, né? E aqui eu gostei de sublinhar o termo escravizadas, porque nós sabemos que o álcool escraviza as pessoas. E aí a orientação bíblica é não escravizadas a muito vinho. Né? Então, o álcool, como outros vícios, escraviza o ser humano, como as drogas, né? Como tanto o jogo, tantas outras coisas. Né? Tudo aquilo que é vício escraviza a pessoa. E isso não é saudável, isso não é bom, não é algo que seja a vontade de Deus para a nossa vida. Sejam mestras do bem, ou seja, né? Sejam pessoas que ensinem, né? Por serem idosas, elas já têm que estar ensinando a fazer o bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, se requer aqui dessas mulheres mais idosas que elas transmitam a experiência delas, o conhecimento delas, para que as mais novas amem seus maridos, amem seus filhos, a serem sensatas, versículo 5, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, né, a orientação de Paulo a essas mulheres mais velhas é que elas sejam de fato orientadoras, sejam pessoas que possam orientar as mulheres mais novas no seu proceder. Claro que para isso elas têm que dar o exemplo, elas têm que ser repreensíveis, elas têm que não ser caluniadoras, têm que ser mestras do bem, tá certo? Para que elas possam orientar as mais novas. Quanto aos moços, versículo 6, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Preste atenção os mais novos, né? Os mais moços, conforme Paulo diz, eles sejam criteriosos. O que é ser criterioso, irmão? É exatamente
ser crítico. Mas crítico em que sentido? Não de crítica, né? De terceira crítica, mas crítico no sentido de tudo aquilo que eu recebo é de Deus. Tudo aquilo que eu ouço é de Deus. Tudo aquilo que eu faço é de Deus. Então que eu deva ser criterioso com a minha vida. Ou seja, não apenas responsável, mas eu tenho que ter critérios. E quais são os critérios que vão balizar, né, a minha vida, que vão me dar níveis para que eu possa pensar e ser crítico em muitas coisas? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra de fé e prática. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus são os alicerces da nossa esperança. Então, tudo aquilo que eu penso, ouço, falo e vivo tem que estar balizado por essa palavra. Tudo que está fora da palavra de Deus, eu tenho que tomar cuidado, ok? Porque se torna relativo. Mas tudo que está dentro da palavra de Deus é absoluto. Assim como a verdade é absoluta. Não existe verdades, existe a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é absoluta. Qual é a verdade absoluta? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu por nós, para fazer de nós o povo seu. Isso é uma verdade absoluta. Aquilo que não está na palavra de Deus se torna relativo, cultural, passageiro, ok? Então, nós temos que estar sempre balizados pela palavra de Deus. Verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E no ensino mostra integridade e reverência. Então, Paulo pede que Tito, assim como a Timóteo, que Tito seja padrão, seja exemplo para os demais, especialmente para os mais novos. Então ele diz: olha, você pessoalmente seja padrão em boas obras, que as pessoas olhem as boas obras que você faz, que as pessoas, na parte do ensino, elas possam ver a sua integridade e a sua reverência à palavra de Deus. Ou seja, que você vive aquilo que você prega. Reverência, né? Às vezes nós temos o costume de pensar que reverência é apenas fazer silêncio na hora que se lê a palavra de Deus, né? Às vezes nós usamos esse termo: gente, vamos ficar reverente aqui. Mas reverência ele é muito mais amplo do que isso. Reverência é exatamente você cumprir aquilo que você está falando, é você viver aquilo que você fala. Isso é ser reverente, ou seja, você está sendo obediente a essa palavra. A reverência requer de nós não apenas uma submissão, uma atenção maior, mas sobretudo uma submissão àquilo que está sendo falado. Então, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos ser reverentes à palavra, nós precisamos obedecê-la. Porque eu posso muito bem estar em silêncio, alguém está falando ou pregando, teoricamente, visivelmente eu estou, vou botar entre aspas, reverente, mas a minha mente está longe. Eu estou pensando em outras coisas, então eu estou sendo irreverente com a palavra, você está entendendo? Eu posso fisicamente mostrar uma reverência, e vou botar entre aspas, mostrar uma reverência, mas na verdade a minha mente longe, eu estou sendo irreverente com essa palavra. E a palavra de Deus diz: mostra-te integridade e reverência. Verso 8. Linguagem sadia e irrepreensível. Qual é o contrário de linguagem sadia? É uma linguagem torpe, uma linguagem que não edifica. Falar palavrões, falar jargões, né, chulos, palavras de baixo calão, né? Não, que a tua linguagem seja uma linguagem sadia, irrepreensível, né, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, para que o diabo não nos acuse, não tendo com que nos acusar. Por quê? Se nós vivemos uma vida de integridade na presença do Senhor, e mesmo que venhamos a errar,
nos submetemos ao Senhor, pedimos perdão, né, e somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, o diabo não tem com o que nos acusar. Ora, verso 9 e 10. Ele vai falar com relação aos servos. Veja, primeiramente ele falou aos homens idosos, depois às mulheres idosas, depois aos moços, e agora, verso 9, quanto aos servos. E ele diz, quanto aos servos, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor. Então preste atenção na sua Bíblia aí. Está escrito Senhor com letra minúscula. Então não está falando a respeito de Jesus Cristo, ou de Deus. Está falando a respeito do seu Senhor humano. Eu gosto sempre de contextualizar isso, né? As nossas relações hoje não é de servo e senhor, mas de funcionários e patrões, né? de funcionários e chefes. Então, né? quanto aos funcionários, vamos colocar nesse termo hoje mais atual, né? que sejam em tudo obedientes ao seu patrão, ao seu chefe, dando-lhe motivo de satisfação, ou seja, que ele olhe você e diga, olha, aquele funcionário, ele é exemplar, o cara é crente, mas o cara é gente fina demais, o cara é de confiança, né? É uma pessoa de alta qualidade, né? Não sejam respondões, então é uma pessoa submissa, é uma pessoa que eu posso deixar na mão dele, que eu sei que ele vai resolver. Né? Como é bom te ouvir isso, como é bom te ouvir elogios, né, de pessoas cristãs. E ao mesmo tempo, como nós nos envergonhamos quando ouvimos o contrário, quando ouvimos críticas, né, de pessoas cristãs, e falar, alguém chega, de repente nem sabe que você conhece aquela pessoa, e alguém te fala assim, rapaz, eu tenho um funcionário lá, fulano de tal, e o cara é assim, assado, me cria problema e não sei o quê. E aí você pensa, poxa vida, ele é crente, ele está dando um mau testemunho. Então a palavra de Deus vem assim, olha, com relação aos funcionários, que você, né, obedeça ao seu chefe. Ah, pastor, mas onde eu trabalho é ruim, a situação é complicada, o meu chefe é ruim. Então, meu irmão, então sai. Tá certo? Se aquele lugar não é bom para você, então saia. Sai daquele lugar. Mas não fique respondendo, não fique embarreirando o trabalho, não fique prejudicando. Não, se não é bom para você, sai da empresa. Vamos buscar outra colocação, vou buscar outro emprego em outro lugar, porque ali não está sendo bom para mim. Então eu vou para outro lugar. Eu não posso, com a minha vida e com o meu mau exemplo, difamar o Evangelho de Jesus Cristo. Você está entendendo? Eu não posso ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Verso 10. Finalzinho do verso 9, depois 10. Dando-lhe sempre motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, a ponto de que as pessoas deem bom testemunho de você. É isso que a palavra de Deus tem. Você está entendendo quando eu falei, se aquilo não te atende, saia. Ore a Deus e peça um outro lugar. Se aquele lugar não está sendo um lugar de bênção na sua vida. Versículo 11 em diante, até o versículo 15, nós vamos ver Paulo nos falar a respeito dos benefícios da graça salvadora de Cristo. E aí é importante nós lembrarmos algumas coisas, né? Sempre lembrarmos a missão do Senhor nas nossas vidas. E aí diz assim, olha, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu gostaria que você pegasse sua caneta e sublinhasse esse versículo. Sublinhe esse versículo. Por que eu te peço que você sublinhar alguns versículos? Porque são versículos chaves. São textos que quando você folhear a Bíblia novamente, ele vai estar lá marcado e você vai relê-lo e você vai lembrar, é verdade, isso aqui o pastor pediu para marcar e isso tem que estar sempre na minha memória.
Então, o que diz aqui? Olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos homens? Ou a que homem? A todos os homens. Então, aqui mais uma vez nos fala a respeito dessa salvação, né? A salvação que veio para alcançar a todos. Que todos, pastor? A todos aqueles que creem. A saber, né? Nós somos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a todos aqueles que creem. Mas Jesus morreu pelo ímpio? Morreu. Ele morreu pelo traficante? Morreu. Ele morreu pelo corrupto? Morreu. Ele morreu por todos? Por todos. Mas quem vai se beneficiar da graça? Aquele que crer e for batizado. Aquele que se arrepender dos seus pecados. Aquele que confessá-los diante do Senhor. Aquele que andar nos caminhos do Senhor. Este vai se beneficiar da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mas ele morreu por todos, sem exceção. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12 em diante. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então o que Paulo diz? Olha, uma vez que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, essa graça, esse amor, esse evangelho, essa palavra nos educa para que nós possamos renegar a impiedade, as paixões mundanas, ou seja, os nossos desejos carnais, e vivamos no presente século, vivamos já hoje, não no futuro, mas já hoje, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Então a graça de Deus se revelou a nós, não para uma salvação ainda que há de ser, a salvação já acontece hoje. A transformação já é realidade hoje. E o será também na frente, mas já é hoje. Verso 13. Aguardando, preste atenção, o primeiro versículo 12 ele diz, vivamos no presente século. Presente, ok? E aí no verso 13 ele diz assim, aguardando a bendita esperança. Então, eu vivo no presente século, mas eu aguardo o futuro. Aguardo a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu quero ressaltar algumas coisas nesse versículo que são fundamentais. Primeiro, aguardar a bendita esperança. Nós vivemos hoje pela fé e aguardamos a nossa salvação plena e total em Cristo Jesus. Veremos isso hoje, daqui a pouco, às 19 horas, na mensagem. Outra coisa, ele vai declarar a divindade de Jesus. E Paulo fala assim, olha, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é Deus e Salvador. Amém? Amém. Ele é Deus e Salvador. O qual, verso 14, a si mesmo se deu por nós na cruz do Calvário, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então preste atenção nisso. Jesus se entregou, se deu por nós, por mim e por você, a fim de nos remir, ou seja, a fim de pagar o preço pelo pecado na cruz. E ele nos redimiu, ele nos tirou daquela cruz, ele nos tirou do pecado, da escravidão do pecado e nos deu vida. Tirou de nós a iniquidade e nos purificou. E criou para si mesmo um povo exclusivamente seu. Por isso, quando Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9, o que Pedro diz? Né? 1 Pedro, vamos lá rapidinho, capítulo 2, verso 9, Pedro diz assim,
Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está entendendo? É essa exclusividade que Paulo está falando. Deus fez um povo exclusivamente seu. Quem é esse povo? Somos nós. Chamados também o Israel de Deus. Não somos judeus, mas nós somos o Israel de Deus. Nós somos chamados segundo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E zeloso de boas obras, ou seja, um povo que foi chamado para realizar boas obras. Diz essas coisas, Tito, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Veja, irmãos, a autoridade, ela não está constituída em cargos, em poder, mas a autoridade, verdadeira autoridade, está constituída aquele que vive o Evangelho de Jesus. Quem se torna padrão das boas obras, quem vive o Evangelho de Cristo, há autoridade nas suas palavras. Os irmãos lembram quando os sacerdotes, os escribas, eles estavam incomodados com a pregação de Jesus, e aí alguns deles falavam assim, olha, ele prega como quem tem autoridade. A questão dos religiosos era, mas ele não estudou nas nossas escolas rabínicas? Ele não é um mestre? Como ele pode ensinar essas coisas? Então a gente falava, ele ensina como quem tem autoridade. Quem ensinou a ele, não sabemos. Onde ele aprendeu, não sabemos, mas que ele sabe, sabe. Que ele tem autoridade, tem autoridade. Então a autoridade, ela vem através da palavra de Deus. Quanto mais conhecermos a palavra, maior autoridade teremos para falar da parte de Deus às pessoas. Vamos fazer um breve resumo, para nós fecharmos o capítulo 2. Paulo começa falando sobre as várias classes sociais dentro da igreja e como Tito deve lidar com elas e o que deve esperar delas. Ele fala primeiro aos homens idosos, que eles devem ser sadios na fé. Vai falar às mulheres idosas, que elas devem ser mestras do bem, ensinando as mais novas a amarem seus maridos, a se submeterem, né, para que o nome do Senhor não seja difamado. Quanto aos moços, versículo 6, ele vai pedir que os moços sejam criteriosos, e aí então Paulo diz a ele, olha, que você pessoalmente torna-se um padrão para essas pessoas, nas boas obras, no ensino, na integridade, na maneira de falar, seja uma linguagem sadia e irrepreensível. Quanto aos servos ou aos funcionários, que eles sejam em tudo obedientes ao seu senhor ou ao seu patrão, né? Não furtem, não sejam respondões, mas deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, através do seu testemunho, o nome do Senhor seja edificado. Ora, depois, Paulo vai nos falar com relação à graça. E ele diz, porquanto a graça de Deus se tornou manifesta, mas se manifestou salvadora a todos os homens, para educar-nos. E aí, esse conhecimento, nós renegamos a impiedade, o pecado, as paixões mundanas, e começamos a viver já no presente século de maneira justa, sensata, piedosa, seguindo o Evangelho de Cristo. E devemos aguardar a bendita esperança que na manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Então nós vivemos hoje, mas aguardando a nossa plenitude que se dará em Cristo Jesus. A fim de que por nós, Ele se deu por nós e nos redimiu, para que toda a impiedade fosse purificada. E Ele constituiu para si um povo exclusivamente seu. Ok? E aí Paulo termina dizendo, você deve ensinar essas coisas com autoridade. Amém, irmãos? Vamos orar.
Vamos concluir nesse momento o nosso estudo, nessa noite, para que daqui a pouquinho, às 19 horas, nós vamos começar. E vamos tentar já fazer essa live compartilhada com a Sidneia. Ela fazendo louvor e depois eu dando continuidade. Ok? Então vamos orar então nesse momento. Senhor, graças te damos. Obrigado, Pai, pelo estudo. Obrigado pelo aprendizado dessa noite. O Senhor continue, ó Deus, a derramar a sua graça bendita sobre as nossas vidas. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a viver já o presente século na Tua presença, Senhor. Deus bendito, sabendo que aguardamos a nossa salvação em Ti. Louvado seja o Teu nome. Abençoe a cada um que tem nos ouvido e aprendido nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, derramar a Tua maravilhosa graça sobre as suas vidas. Assim nós choramos, Te agradecemos. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Até daqui a pouco, irmãos. É um cafezinho. Vai lá, toma um café e volta. Daqui a pouco nós estaremos juntos às 19 horas. Estejam orando, porque aqui em casa está chovendo bastante. E quando às vezes chove bastante, a internet não nos ajuda. Estejam em oração aí, tá bom? Para que tudo dê certo. Então, até daqui a pouco. Deus abençoe.